Estudo da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Eu havia parado no último áudio no capítulo 2 e diz assim a palavra do Senhor: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ele continua escrevendo à igreja de Éfeso e ele fala sobre Deus ter nos vivificado, quer dizer, Deus nos deu vida. Quando nós estávamos mortos em ofensas e pecados. O homem, ele nasce e ele tem vida fisicamente, mas espiritualmente ele nasce morto, totalmente insensível a Deus, totalmente insensível à sua palavra, totalmente insensível à voz de Deus. Então, o homem, ele nasce morto espiritualmente e ele precisa receber vida espiritual. E a vida espiritual se encontra em Cristo. Então, Deus nos dá vida. Ele nos dá a vida através de Cristo Jesus. E aí nós podemos termos comunhão com Deus e sermos sensíveis ao nosso Deus. Então ele nos vivificou, ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em ofensas e pecados. O homem, ele não é pecador porque peca. Ele peca porque ele é pecador. Então ele é pecador. Ele nasce pecador. E ele nasce morto espiritualmente. Vivo fisicamente, mas morto espiritualmente e totalmente indiferente à vida de Deus. Ele não tem comunhão com Deus, ele precisa de Cristo. Ele precisa de vida, ele precisa de um encontro com Deus através do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Se trata muito do problema do homem hoje. E eu vi alguns estudos que dizem que o problema do homem é social, é com a sociedade que ele vive. É o ambiente que ele se encontra. Esse é o problema do homem, ele não consegue se encontrar no meio que ele vive. Então, ele está com problema. Outros dizem que o problema do homem é psicológico, é consigo mesmo. Ele não se encontra consigo mesmo, ele tem que ter um encontro com o seu eu interior. E muito se trabalha na parte de psicologia, na parte espiritual, para que o homem se encontre consigo mesmo, para que ele encontre o seu eu interior, tenha um encontro consigo mesmo, para que ele possa viver melhor. Outros acreditam que o problema do homem não é social, não é psicológico, é o entorno, não é com as pessoas, é o problema da educação, o problema da distribuição de renda, o problema da justiça social. Então, esses problemas que fazem o homem viver mal ou estar mal consigo mesmo.
E esse, segundo os entendidos, esse não é o problema do homem. Esses são só os sintomas dos seus problemas. O homem, o seu problema é espiritual, ele nasce, ele está morto. Ele está morto espiritualmente. E ele não ouve a Deus, e ele não é sensível a Deus, e ele é desobediente. Então ele precisa de Cristo. Quando tu pega o livro de Apocalipse, Deus vai criar um ambiente perfeito para o homem. O ambiente de perfeição, perfeição de educação, perfeição de justiça, perfeição de paz, perfeição de distribuição de renda, tudo, harmonia total, harmonia entre os animais, harmonia entre a natureza produzindo um ambiente edêmico. E mesmo assim o homem vai se rebelar contra Deus. E quem sabe o plano de Deus é mostrar que o problema do homem não é o seu entorno. O problema do homem não é consigo mesmo, não é se encontrar com o seu eu interior, o seu problema é com Deus. O coração do homem é enganoso. Jeremias, ele escreveu no seu livro, no capítulo 17, ele diz: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. E perverso, quem poderá conhecer? Encontra essa passagem em Jeremias 17, 9. Diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então o homem tem um coração enganoso, o homem é pecador por natureza, e esse é o seu problema. Nós nascemos espiritualmente mortos, totalmente insensíveis para com Deus, e mortos em ofensas. Algumas traduções dizem que é em delitos, ofensas e pecados. Então esse é o nosso problema. Esse é o problema do homem, e nós podemos ver na história dos reis de Israel e de Judá, que tiveram homens que tiveram os ambientes perfeitos, pais maravilhosos, servos de Deus, tementes a Deus, que foram totalmente sensíveis à voz de Deus e que foram homens perversos e maus. Em contrapartida, outros que tiveram pais perversos, pais indiferentes a Deus, homens maus, homens incrédulos, perversos, e foram pessoas maravilhosas, foram pessoas que se voltaram totalmente ao Senhor. Então nós procuramos achar a causa do problema do homem. E se estuda, se procura resolver. Se diz hoje que nós vivemos numa cultura dos nossos dias, que o que impera é a filosofia do humanismo secular. É o que se ensina, é o que a mídia traz, é o que a música nos traz, é o que se ensina nas universidades. E é o que impera. Então você coloca no humanismo que Deus não existe, que não existe um Deus pessoal, que o homem vai resolver os seus problemas. E vai ser através da educação, vai ser através da distribuição de renda, vai ser através de mais justiça. Então, o homem tentando resolver os seus problemas por si mesmo. E que tudo que o homem tem que buscar é a sua autossatisfação, o seu prazer. Ele está bem. Então uma filosofia centrada no homem. O homem é o centro. E quando o homem se torna o centro, nós estamos no centro do problema. Porque o centro de tudo é Deus. Quando nós tiramos Deus do centro e colocamos o homem no centro,
nós começamos a ter os problemas. Então o humanismo ele nega a existência de Deus, nega a existência de um Deus pessoal e diz que o homem é capaz dele, por si só, ele vencer. Basta que ele se conheça a si mesmo, que ele tenha um ambiente melhor, que ele vai se dar bem. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina totalmente diferente. Que o problema do homem é com Deus, ele está em rebeldia, ele está em desacordo com a palavra de Deus. E enquanto ele viver em desacordo com a palavra de Deus, ele não vai se dar bem. E isso é impiedade. É impiedade, que do grego é azebeia, que é viver em contrariedade a Deus e os seus princípios, é viver em oposição, é querer criar os seus próprios modelos, a sua própria filosofia, a sua própria ética, e tentar viver de uma forma e ser feliz. É a velha história, se te faz feliz, faz. E é isso que você prega, tu tem que ser feliz, e é uma vida só, não tem mais nada, daqui a um pouco tu vai morrer, então aproveita o máximo, desfruta o máximo. Essa é a ideia, é isso, é a mensagem, é a tua autossatisfação, a tua autopromoção, o teu prazer, é tu te dar bem. E tudo isso leva o homem ao egoísmo, a se centrar em si mesmo, e ele é o centro de tudo. E tudo tem que correr em volta dele. E é isso que se ensina. E é isso que está na moda. E é totalmente contrário à palavra de Deus. Então, Deus nos dá vida. E quando nós temos vida com Deus através de Cristo, nós passamos a ser sensíveis ao Espírito Santo de Deus, sensíveis à palavra de Deus. E o apóstolo Paulo diz que isso aconteceu quando nós estávamos mortos. Então Deus ele nos pega nesse estado de total apatia, de total indiferença, e em Cristo Jesus ele nos dá vida. E o apóstolo Paulo diz que em outro tempo nós andávamos segundo o curso deste mundo. O mundo é o cosmos, do grego é o cosmos, é a ordem mundial. Aqui não está se referindo ao universo, nem à humanidade, mas ao sistema que rege as relações no nosso planeta. É como se vive, é da maneira como esse mundo lida com as coisas. Então é disso que o apóstolo Paulo, nós andamos segundo o curso desse mundo, conforme aquilo que se dita, aquilo que se ensina. Eu estava falando sobre a filosofia, humanismo secular. Então, se te faz feliz, faz. Se tu não está prejudicando ninguém, faz. Tu tem que buscar a tua felicidade. Então, nós andamos segundo o curso desse mundo. E esse mundo é egoísta. Esse mundo só pensa nele mesmo. Então, é isso que se ensina. Esquecer de Deus. Crer em Deus é uma tolice, é uma bobagem. A palavra de Deus não é a verdade suprema, e se crê que a verdade não é absoluta, é relativo. O que é para um período não é para outro. Então são coisas que vão mudando, e esse é o curso desse mundo. E aí se adora a criatura mais do que o Criador, se deixa o Criador de lado, e se vive uma vida totalmente indiferente a Deus. Então, nós andamos segundo o curso desse mundo. E a palavra de Deus diz que nós não devemos amar o mundo. E aquele que quer ser amigo do mundo, ele entra em inimizade contra Deus. E é isso que o apóstolo João ele escreve na sua epístola, no capítulo 2, no verso 15, ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo.
E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, não amar o mundo. E aqui é esse sistema mau, contrário a Deus, que rege as relações. O apóstolo Tiago, ele também fala sobre o mundo. E ele fala na sua epístola, no capítulo 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, na hora que eu quero viver em paz com esse mundo, que eu quero ser amigo desse mundo, desse sistema que rege as relações, que é oposto a Deus, eu tomei o lado contrário a Deus. E aí eu me torno inimigo de Deus. Então, porque o mundo jaz, também o apóstolo João fala, que o mundo jaz no maligno. No final da sua primeira epístola, João ele fala que o mundo jaz no maligno. Então, na hora que eu quero ser amigo e ter amizade com o mundo, eu me torno inimigo de Deus. 1 João capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Então, o mundo tem uma influência maligna de oposição a Deus. E desde o início, o homem ele se mostrou totalmente oposto a Deus. Se tu vai ver no início da palavra de Deus, tu vai ver que depois que Noé sai da arca, Noé vai com seus filhos, ele vai povoar a terra, e essa é a ordem de Deus, que ele povoe a terra. Mas aí já começam os homens em rebeldia à palavra de Deus, eles querem construir um lugar e querem se manter num lugar só, eles não querem se dispersar. Eles já começam em oposição a Deus. E Nimrod é o primeiro que a Bíblia conta que estabeleceu um reino, que principiou um reino, e esse reino era um reino de oposição a Deus, de total rebeldia a Deus. O nome mesmo de Nimrod já era o nome já significando revolta, era do hebraico Marad, revolta. E ele já começa um reino, e ele começa o primeiro reino de oposição a Deus. É um reino de revolta, de rebeldia a Deus, de desobediência a Deus. Então, esse é o mundo que o apóstolo Paulo está falando. Ele diz que nós andávamos segundo o curso desse mundo é totalmente oposto a Deus, é rebeldia a Deus, é revolta a Deus, é deixar Deus de fora. Tu pode cultuar o que tu quiser, agora tu só vai ser mal visto se tu quiser cultuar Deus. Tu pode crer em qualquer coisa, tu pode crer num pedaço de madeira, tu pode crer numa porta e dizer que essa porta é teu Deus e as pessoas têm respeito. Agora, tu quer ter inimizade, tu quer encontrar oposição e tu dizer que tu crê na palavra de Deus e que tu crê no Deus Criador dos céus e da terra e que tu crê em Jesus Cristo. Tu já começou a ter oposição. Aí tu não vai ser bem quisto por ninguém. Agora, se tu disser que tu crê nas estrelas, que tu crê nos astros, que tu crê na lua, que tu crê no sol, que tu crê nos mortos, que tu crê em qualquer coisa que tu quiser que não seja Deus, tu é bem visto, tu é aceito, tu tá na comunidade. É isso aí. Por quê? Porque tu tá entre os rebeldes. Tu não pode ser obediente a Deus. Porque na hora que tu quiser obedecer a Deus e tu quiser
obedecer a sua palavra e tu não é bem visto, tu não é bem quisto. Então esse é o curso desse mundo que nós andamos. É totalmente oposto a Deus. Tu pode fazer o que tu quiser, menos a vontade de Deus. Menos crer em Deus, menos aceitar Deus, menos aceitar a sua palavra. Aí tu pode fazer o que tu quiser. Não legal. Tu é bem quisto. Depois Paulo fala, segundo o curso desse mundo, ele já segundo o príncipe da potestade, das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, Paulo está falando aqui a igreja de Éfeso. E aqui ele está falando os salvos. Ele diz, olha, Deus, entendeu? Nos deu vida a vocês. E vocês estavam mortos, estavam perdidos. Antes vocês estavam andando segundo o curso desse mundo, quer dizer, oposição a Deus. E ele segundo também o príncipe da potestade do ar. E aqui ele vai falar sobre Satanás, que é o maestro dessa orquestra. É ele que vai fazendo a harmonia total da revolta. É o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então tudo vai ser desobediência, é não obedecer, faz o que tu quiser, é a revolta, é a rebeldia, é a irreverência, é a impiedade, é a contrariedade a Deus. Então existe um maestro que rege toda essa orquestra de rebeldia. E esse é o príncipe da potestade do ar, esse é Satanás, é o adversário. E ele iniciou seu ministério de engano, enganando os anjos e se revoltando contra Deus. E agora, quando ele encontra no homem, ele encontra o campo perfeito, porque o homem enganoso e Satanás, ele engana. E disse Jesus, quando ele está falando com Pedro em Mateus, nós vamos pegar essa citação, que Satanás ele não compreende as coisas de Deus, mas ele compreende as coisas que são do homem. Tu pega Mateus, no capítulo 16, no verso 23, diz assim, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, Jesus diz que a dos homens Satanás compreende, o plano da humanidade ele compreende, ele interage, ele está dentro. Se tem rebeldia, Satanás está dentro. Ele é o campeão dos rebeldes, ele é o campeão daqueles que estão do contra. Então tem rebeldia e tem revolta contra Deus e Satanás está dentro. Ele está batendo palma, ele está orquestrando. Então Paulo ele inicia falando, o curso desse mundo é oposição. O príncipe da potestade do ar, o espírito que está operando agora nos filhos da desobediência. Satanás agindo na humanidade. E tu vai acompanhando a palavra de Deus, ele vai agir de tal forma que ele vai conseguir congregar os homens para um suicídio, levando os homens a lutarem contra Deus na maior loucura. Mas os homens embarcam. E hoje ele está fazendo isso espiritualmente. Ele faz o homem embarcar em milhões de viagens espirituais. E aí o homem embarca. E afunda. E assim o homem vai. E Satanás enganando. E o homem embarcando em cada viagem espiritual dessas desobediências. O homem entra. E Satanás vai só enganando, e ele vai conseguindo sempre, porque é o ministério dele. Se tu pegar a palavra de Deus e começar a ler, terceiro capítulo, Satanás engana Adão e Eva. Tu chega faltando 3 capítulos para encerrar o livro de Apocalipse e fechar as escrituras. Satanás engana todas as nações para virem
atacar o arraial dos santos em Jerusalém. Tu encontra essa passagem em Apocalipse capítulo 20. E ele engana, porque ele encontra no coração do homem o campo perfeito, ele compreende as coisas do homem. Foi isso que Jesus falou, ele não compreende as coisas de Deus, mas as coisas que são do homem ele compreende. Então ele tem o homem como uma vítima fácil, porque ele sabe o que o homem quer. O homem quer o engano, o homem quer a revolta, o homem quer a rebeldia. Nós somos maus. Nós somos perversos, nós somos rebeldes. Então, e disso Satanás entende, e disso ele compreende. Então nós somos fáceis para que Satanás encontre em nós um campo perfeito para ele atuar. Nós somos maus, nós precisamos de Cristo. E nós andamos nesses dois cursos, e agora o apóstolo Paulo vai entrar no terceiro. Ele fala primeiro que nós andamos o curso desse mundo, depois segundo o príncipe da potestade do ar, e agora ele vai falar fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então esse andar aqui que a palavra de Deus fala, andando, nós estamos no versículo 3, andávamos nos desejos, é a conduta. Aqui é conduta, é maneira de proceder, não é só andar, nós andamos, é a maneira como nós nos conduzimos. Então Paulo diz, nós também andávamos, nós também nós tínhamos esse tipo de conduta. Nós andávamos nos conduzindo por quê? Pelos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então carne aqui já é a mesma coisa que a palavra mundo. Então nós temos um mundo, cosmos, nós temos o universo. Às vezes a palavra de Deus está falando, Deus amou a humanidade. E aqui quando Paulo está falando do mundo, no capítulo 2 de Efésios, ele está falando sobre o sistema que rege as relações, essa oposição a Deus. Da mesma forma, agora, quando ele está falando da carne, ele está falando dessa disposição que existe em nós de ser contrário a Deus. A tendência nossa ao pecado, então, a tendência ao erro que nós temos. Então, esse ele está falando, andamos segundo os desejos da nossa carne, quer dizer, a nossa carne, quando Paulo está falando aqui, eu espero que tu entenda, é o que existe em nós que nos leva a ser opostos a Deus e a sua palavra. Isso é a carne. Então essa inclinação nossa para fazer o que é errado. Essa é a vontade da carne, essa inclinação ao mal. Às vezes nós temos o costume, nosso costume, quando a gente vê um recém-nascido, uma criança, e principalmente se é parente, a gente olha e vê aquele anjinho, é um anjo, é um anjo. E a gente gosta de dizer, é um anjinho, mas na realidade ele não é um anjo, é mais um pecador que chegou. Pecadores que geraram outro pecador. É um pecador que está ali. E que vai agir em oposição a Deus e que ninguém vai precisar ensinar ele a mentir, a enganar. Ninguém vai precisar ensinar ele a ser egoísta, ele vai ser por si só. E essa é a carne, essa inclinação, essa tendência que nós temos a fazer aquilo que é o oposto à palavra de Deus. Essa é a carne. Essa é a nossa tendência carnal. Quando diz assim, alguém é carnal, vós sois carnais, é por quê? Porque nós estamos sendo dominados por essa inclinação
ao pecado, à desobediência, à inclinação a fazer o que é contrário à vontade de Deus. Então nós pegamos aqui nesses dois versículos do capítulo 2, no verso 2 e 3, e nós temos 3 adversários aqui. E 3 adversários poderosíssimos pela nossa constituição. Nós temos o mundo, o curso desse mundo que é a oposição a Deus, e que Tiago diz, se tu quiser te baldear para o lado do mundo, tu pode ter certeza que tu te tornou inimigo de Deus. É a tendência desse curso desse mundo, é a oposição a Deus. Se tu quiser andar segundo o príncipe da potestade do ar, tu também está no lado oposto a Deus, se tu te torna inimigo de Deus e tu é filho de desobediência. E se tu te baldear para o lado da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, tu vai ser filho da ira, como os outros também que vivem dessa forma. Então é o que se prega hoje, é o que o diabo grita, é o que o mundo proclama. Se te faz feliz, faz. É o que tu pensa, tu deseja, busca, corre atrás, vai atrás dos teus desejos. Se tu sonha, faz, busca os teus sonhos. E não interessa que tipo de sonho seja. Busca o teu prazer, busca a tua alegria, tu tem que ser feliz de qualquer jeito, e tu tem que te amar, e tu tem que ter uma autoestima alta, e tu tem que pensar mais em ti, não adianta ficar pensando nos outros, pensa em ti, pensa primeiro em ti, é isso que o mundo ensina, é isso que o mundo grita, é isso que Satanás grita, e é isso que a nossa carne grita, então é oposição a Deus. E nesses 3 primeiros versículos, Paulo já levanta o terror do ser humano. A total disposição de contrariedade a Deus. O mundo, Satanás e a nossa carne. Deus é uma trilogia. É uma trindade terrível. Quem sabe nós podíamos chegar aqui e dizer que esse é o 666. É total oposição a Deus. O mundo, o diabo e a nossa carne. Fechou todas. É um grupo seleto, rebelde e oposto a Deus. E Paulo diz que são os filhos da ira, quer dizer, então vão receber ira, desobediência. Nós estávamos... Paulo diz, olha, no outro tempo nós andávamos desse jeito, mas Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Ele nos fez sensíveis a Deus através de Cristo. Então, esse é o problema do homem. O problema do homem não é social, não é o seu entorno, o seu problema não é consigo mesmo, não é ter um encontro com o seu interior. O problema do homem é a rebeldia, a oposição a Deus, é a sua carne, a sua total disposição em desobedecer, em ser rebelde, em ser contrário. E tu vai ver isso desde o início das Escrituras. Desde Adão e Eva, tu vai seguir o caminho do homem, vai ser sempre mal, sempre contrário à vontade de Deus. Essa é a disposição natural do homem. Naturalmente nós somos desobedientes, naturalmente nós somos egoístas, naturalmente nós somos mentirosos, naturalmente nós somos ingratos, naturalmente isso é o natural nosso. E para viver as Escrituras nós vamos ter que viver uma vida sobrenatural, porque naturalmente nós vamos desobedecer. E é por isso que Cristo veio. E é por isso que Cristo morreu. Então você cria religião e você tenta filosofia de vida e tudo se faz para tentar resolver os problemas do homem. E parece legal, mas nada resolve. Nós só temos vida em Cristo. Tudo que o homem faz ainda continua
ele continua no mesmo seu estado de morte espiritual. Nós só temos vida em Cristo Jesus, e é isso que Paulo está mostrando à igreja de Éfeso. Que nós temos vida em Cristo e que nós ressuscitamos em Cristo. No próximo áudio nós vamos continuar no capítulo 2, e nós vamos entrar no versículo 4. Mas esperamos que o Espírito de Deus continue à nossa frente, que nós possamos entender quem nós somos. Que nós somos indignos, somos pecadores e que nós não podemos nos aliar a esse mundo, nem a nossa carne, nem a Satanás. Que nós temos que fugir para Cristo e buscar abrigo no Altíssimo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te damos graça pela tua palavra que é santa, que é bendita, que é maravilhosa. E que venha ministrar os nossos corações com poder. Através do nosso amado Senhor Jesus Cristo.